Querido amigo, querida amiga, meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria poder me encontrar com você mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos meditarmos sobre as maravilhas de Deus através da liturgia dominical. Que o Espírito Santo nos auxilie, venha em nosso socorro, ilumine a nossa mente para que possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer através de sua palavra. Por isso vamos pedir neste momento as luzes do Divino Espírito para que Ele possa dissipar toda a treva do nosso coração, nos concedendo assim a graça de bem compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer, para que a palavra de Deus que nós iremos ouvir na liturgia deste domingo possa encontrar um solo fecundo no nosso coração. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa Igreja os primeiros benefícios da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a Igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Esta é a antífona de entrada da celebração deste domingo. A liturgia do tempo comum cede lugar, neste domingo, à solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo. A celebração de hoje é antiquíssima, foi inscrita no Santoral Romano muito antes da festa do Natal. No século IV já se celebravam 3 missas, uma em São Pedro, no Vaticano, outra em São Paulo, fora dos muros, e a terceira missa nas catacumbas de São Sebastião, onde provavelmente estiveram escondidos por algum tempo os corpos dos 2 apóstolos. Esta festa litúrgica ocorre no dia 29 de junho. Porém, por razões pastorais, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, obteve da Santa Sé a licença para transferir este dia santo de guarda para o domingo seguinte, ou o domingo próximo, caso o dia 29 não caia em um domingo. O objetivo da transferência desta solenidade é para que o maior número de fiéis possam participar da celebração em honra dos santos apóstolos. Vamos refletir um pouco neste momento a respeito da personalidade desses 2 grandes homens, Pedro e Paulo, que por diferentes meios congregaram na fé a única família dos filhos de Deus, como reza o prefácio desta solenidade. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Após o acontecimento da pesca milagrosa, para ser pescador de homens, o príncipe dos apóstolos recebeu de Cristo o poder das chaves, para que em seu nome pudesse organizar e governar a igreja, o novo povo de Deus. Pedro tem a missão de anunciar a mensagem e os ensinamentos do Cristo ressuscitado ao povo de Israel, mostrando para estes que Jesus de Nazaré é verdadeiramente o Messias esperado e predito por todos os profetas. Pedro conheceu Jesus através do testemunho do seu irmão André. O pescador da Galileia encontra-se com Jesus e um olhar é suficiente para que Simão tenha sua vida impactada, marcando de maneira profunda o seu coração com este toque capaz de transformar de maneira radical a sua vida.
um belo cântico antigo em seu refrão diz: Senhor, tu me olhastes nos olhos, a sorrir pronunciastes meu nome. Este refrão, conhecido por todos nós, canta este grande mistério do olhar impactante de Jesus, que ainda hoje é capaz de fascinar a vida de tantos homens e mulheres das mais diversas culturas e idades. Este olhar continua ainda nos arrastando de maneira profunda, penetrando o mais íntimo do nosso interior, transformando o nosso medo em confiança, nossa tristeza em alegria, nosso pecado em salvação. Devemos perseguir e procurar com todas as forças no nosso coração este olhar. Em cada Eucaristia, Jesus continua a fixar seu olhar no nosso, seu coração em nosso coração e sua vida em nossa vida, para que possamos, à semelhança de Pedro, largar tudo com radicalidade, deixando para trás os mares, os barcos e as redes antigas, nos lançando com ousadia neste projeto de Jesus, que nos convida também a sermos pescadores de homens. Jesus chama Pedro pelo nome, mostrando que o conhecia antes mesmo deles se encontrarem pela primeira vez por intermédio de André. Tu és Simão, filho de João. Ao chamá-lo pelo nome de Simão, Jesus revela a identidade daquele simples homem pescador. O nome Simão significa caniço rachado ou caniço atingido pelo vento. Aquele homem simples, rude, por vezes confuso e de difícil personalidade, receberá do Senhor um novo nome que identificará sua missão e apostolado. Tu serás chamado Cefas, que significa rocha. O nome de Pedro irá significar, a partir de agora, a sua missão frente à nova comunidade fundada por Jesus. Ser Pedro significa ser rocha, não por seus próprios méritos, mas por graça divina. Jesus concede a Pedro a graça de participar de sua essência, de seu mistério como pedra angular. De caniço rachado à rocha. Este é o sinal do que a graça divina pode realizar quando nos predispusemos à sua ação. Cristo não olha nossas aparências, mas seu olhar vai além de qualquer crédito ou limitação que podemos apresentar. Desde o início de sua vocação e apostolado, Pedro é chamado a ser rocha sobre a qual se edifica o edifício da igreja. A fé de Pedro e, em consequência, a fé dos apóstolos é, portanto, o alicerce de toda esta construção. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. A igreja é esta casa de salvação para todos os povos, na qual Pedro é colocado como fundamento. Nem mesmo as forças do inferno serão capazes de abalar esta casa, edificada sobre a fé cimentada pelo sangue dos mártires. Pedro, que é rocha, é também homem. Nem mesmo suas contrariedades e negações puderam destruir a obra inaugurada por Jesus. Por todo tempo, a igreja se manterá firme ao projeto salvífico da qual ela é anunciadora. Nem mesmo as ondas que agitam a pequena barca de Pedro serão capazes de abalar ou destruir a comunidade dos seguidores de Jesus. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou até os confins da terra o evangelho da salvação. Conquistado por Cristo no caminho de Damasco,
ele se torna instrumento precioso nas mãos do Senhor. Deus, que o chamou desde o ventre materno, deseja que a mensagem evangélica chegue ao coração dos gentios, dos reis e da comunidade de Israel, através do exercício da missão de Paulo. Paulo, perseguidor, transformado pela graça, teve sua vida tocada pela força do ressuscitado. Desde que ocorreu o seu encontro com Jesus, este não se cansou de dedicar sua vida de maneira integral à pregação do Evangelho. Tendo o mistério da cruz e ressurreição como fundamento e eixo de todo o seu trabalho apostólico, Paulo segue, sem duvidar, o caminho que Cristo lhe indica. Antes de sua conversão, Paulo era fiel seguidor da lei e dos costumes religiosos de seu povo. Humanamente seria impossível arrancar da alma deste exímio doutor da lei o apreço por todo ensinamento que outrora havia recebido, certamente de seus pais e de seus mestres da fé. O Senhor ressuscitado é aquele que irrompe com sua graça e misericórdia os abismos e as barreiras mais difíceis do nosso interior, a fim de realizar através de nós a sua obra salvífica. A força da ressurreição de Jesus, queridos amigos e amigas, é capaz de arrancar de nós todo e qualquer obstáculo que nos impeça a ação da sua graça. O que aconteceu na vida e na história de Paulo pode acontecer com qualquer ser humano, mesmo que este tenha cometido muitíssimos pecados graves. Esta conversão é operada unicamente pela força misteriosa da graça. Em sua vida, foram muitos os tormentos que Paulo enfrentou. Muitas foram as cruzes e dificuldades que o apóstolo passou por causa do Evangelho. Em um dos seus momentos de aridez e conflito, Paulo suplica ao Senhor que lhe arranque um espinho que ele carrega na alma. Em resposta à sua oração, Jesus lhe responde que bastava para ele apenas o apoio da graça. Por diferentes meios, queridos irmãos e irmãs, Pedro e Paulo, esses dois apóstolos de personalidades tão diferentes, congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Celebrar a solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo é também celebrar a graça misteriosa de Deus que nos sustenta em nossa eleição. Queremos render graças ao Senhor neste domingo, também pelo Santo Padre. Hoje comemoramos o Dia do Papa. Rezemos para que o Papa Francisco, sucessor de Pedro, continue firme em sua missão e apostolado, dando ao mundo testemunho vivo da ressurreição do Senhor e da mensagem do Evangelho, que a Igreja tem a missão de anunciar a toda criatura. Rezemos para que o Santo Padre, auxiliado pela graça de Deus, possa, com ousadia, sem temor, levar todos os povos da terra a uma experiência concreta com a misericórdia de Deus. Rezemos, meus irmãos e irmãs, neste domingo pela nossa Igreja, para que nós possamos continuar dando testemunho da verdade que é Cristo. Agradeçamos ao Senhor o grande dom que é a Igreja, tendo certeza de que mesmo diante das grandes tormentas, Cristo não abandona a obra das suas mãos. O que Ele deseja é que nós possamos irradiar no mundo a sua graça, a sua santidade e o seu amor. As leituras deste domingo nos falam da missão dos apóstolos São Pedro e São Paulo. A primeira leitura, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos de 1 a 11, tem como tema
Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, procura através deste livro mostrar a continuidade do plano de Deus, outrora iniciado por Jesus e agora desempenhado pela Igreja por meio da ação dos apóstolos. Os apóstolos e discípulos tornam-se agora testemunhas das maravilhas realizadas por Jesus na vida do povo. Impelidos pela força do Espírito, estes homens e mulheres pregaram por toda parte que verdadeiramente o Senhor ressuscitou e constituiu esta comunidade como mensageira do projeto libertador de Deus para a vida do ser humano. A Igreja nasce com esta missão: renovar a mente e o coração da humanidade, impregnando a vida da sociedade com a mensagem do Evangelho e com os valores pregados por Jesus. A primeira leitura deste domingo, queridos amigos e amigas, nos apresenta a ação de Deus em favor de Pedro. Nos momentos de perseguição e de conflito, o que irá sustentar a nossa decisão de continuarmos fiéis à vocação e à eleição que recebemos será a certeza de que o nosso Deus jamais nos abandona. Ele será sempre uma presença viva e confortadora ao nosso lado, enchendo-nos sempre de vigor e coragem para que possamos continuar a nossa missão de testemunhas do Evangelho. Lucas, em seu escrito, faz questão de mencionar que Pedro fora preso por ocasião da festa da Páscoa. Com isto, Lucas quer mostrar que o caminho dos apóstolos e discípulos de Jesus é semelhante ao caminho escolhido por ele. Ao ser preso próximo à festa da Páscoa, Pedro está em profunda correspondência com a vida de Jesus. O percurso que o apóstolo está seguindo é o mesmo do Mestre, e esta experiência pessoal o conduzirá a um dia a entregar de maneira livre sua vida na cruz, como Cristo entregou. Mais tarde, em sua primeira carta, o próprio Pedro irá testemunhar: caríssimos, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação de sua glória. Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, sois felizes, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Pedro é exemplo daquele discípulo que se deixa configurar por Cristo ao longo de sua caminhada. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a Igreja rezava continuamente a Deus por ele. Com esta afirmação, Lucas descreve que a comunidade cristã permanece unida, mesmo diante dos conflitos e situações dolorosas, mantendo sua unidade através de uma profunda e enraizada vida de oração. A libertação de Pedro acontece quando a Igreja orava e intercedia por ele. Neste versículo, somos capazes de descobrir o poder da intercessão. A oração é um caminho eficaz de manifestar o amor concreto e a comunhão com aqueles que são os nossos irmãos de caminhada, pertencentes à mesma família da fé. Ela é o sustentáculo que nos mantém sempre firmes em todos os momentos de nossa caminhada com Cristo. A leitura deste domingo, queridos amigos e amigas, nos mostra que Deus verdadeiramente escuta a oração da comunidade reunida em seu nome. Que possamos aprender com a comunidade apostólica a orar incessantemente pela pessoa e pelas intenções do Santo Padre, sucessor de Pedro e vigário de Cristo na terra, e também pelos membros da Igreja que sofrem e passam dificuldades por causa da fé e por causa do testemunho do nome
de Jesus. O salmo, queridos irmãos e irmãs, da missa deste domingo é o Salmo 33, no seu refrão: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Este salmo apoia-se numa libertação que o salmista obteve de Deus. São Pedro aplicou o salmo também aos cristãos, ao dizer-lhes como eles devem desejar com avidez a palavra de Deus. Como crianças recém-nascidas, ansiai pelo leite espiritual puro, para que ele vos faça crescer para a salvação, pois saboreastes como é bom o Senhor. E mais adiante, referindo-se aos sofrimentos suportados pelos discípulos, São Pedro escreve: se fazendo bem sofreis com paciência, isso é uma coisa meritória diante de Deus, visto que Cristo também padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. O Senhor escuta a oração dos simples e torna-se próximo dos seus sofrimentos. Ensina-lhes a sabedoria, mata-lhes a fome e defende-lhes a vida. Por isso, nada falta aos que o procuram e seguem os seus passos. Ele é a paz e a salvação dos justos. Quem o bendiz a toda hora e o procura será atendido. A segunda leitura, meus queridos amigos e amigas, deste domingo é retirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8 e de 17 a 18. E tem como tema: agora está reservada para mim a coroa da justiça. A segunda leitura nos apresenta uma espécie de testamento espiritual de despedida de Paulo. O apóstolo toma consciência de que sua missão está chegando ao fim e de que sua vida será agora configurada definitivamente à vida de Cristo, por meio de sua entrega voluntária. Eu já estou a ser oferecido em sacrifício, e o momento da minha morte está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Daqui em diante está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia do juízo. Toda a vida de Paulo, desde a sua conversão na estrada de Damasco até o momento do seu martírio em Roma, consistiu em uma grande oferta de sacrifício a Deus, que terá sua concretude na perfeita imitação de Cristo, que não hesitou em derramar o seu sangue por nós, para que tivéssemos vida em abundância. Desta forma, torna-se concreto o que o apóstolo escreve à comunidade dos Gálatas: estou pregado à cruz de Cristo. Esta é a nova vida que todos os seguidores de Jesus devem almejar, à semelhança de Paulo. Paulo é verdadeiramente um exemplo, um testemunho vivo e radical que deve provocar e desafiar a vida de todo cristão. Paulo se compara a um esportista ao dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. O galardão, o diadema de sua vitória, que o apóstolo irá receber por ter se mantido firme na fé, consiste em participar de maneira plena da vida de Jesus ressuscitado. Paulo, durante a sua vida, fazia essa experiência de perfeita imitação de Cristo. A gente encontra isso na carta aos Gálatas, quando ele diz: eu não vivo, mas é Cristo que vive em mim. É a certeza de que Cristo foi quem transformou toda a vida de Paulo numa vida semelhante à dele. Paulo tornou-se um atleta incansável e imortal do ressuscitado, jamais esquecido pelos cristãos que vivem nesta batalha de testemunhar e guardar de maneira íntegra e sem mancha o depósito da fé. Seu exemplo e testemunho
permanecem vivos na Igreja como um modelo que vale a pena ser seguido, pois este nos conduzirá a realidades que olhos não viram, ouvidos não ouviram e que coração algum foi capaz de imaginar. Esta realidade vindoura no céu, queridos amigos e amigas, é o que Deus em seu amor preparou desde toda a eternidade para aqueles que Ele elege e ama. Esforcemo-nos, irmãos, por conquistar esta coroa imperecível, combatendo a cada dia o bom combate. O Evangelho, meus queridos amigos e amigas, deste domingo é o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O tema: Tu és Pedro e eu te darei as chaves do reino dos céus. O Evangelho de hoje se inicia com uma pergunta de Jesus sobre o que o povo pensava sobre sua pessoa. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos, baseados na opinião popular e nas suas próprias limitações humanas, veem em Jesus uma espécie de continuação do passado. João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Eles ainda não possuem a capacidade de compreender quem verdadeiramente é Jesus de Nazaré. Na ótica humana, Jesus é um homem bom, justo e piedoso, que escutou o apelo de Deus e, respondendo sim à vocação profética, se esforçou por viver de maneira coerente sua missão, do mesmo modo como os profetas do Antigo Testamento viveram. Isto tudo é verdade, porém não é suficiente. Pedro, inspirado pelo Espírito, revela e responde em nome da comunidade a verdadeira identidade de Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nestes dois títulos resume-se toda a fé da Igreja. Jesus de Nazaré é o Cristo, o Messias, o ungido, que o povo de Israel esperava, que foi enviado por Deus para libertar e oferecer ao seu povo a salvação definitiva. Reconhecer Jesus como Filho de Deus significa compreender a perfeita unidade que existe entre o Pai e o Filho. Esta mesma unidade Jesus nos revela e nos comunica através de suas ações no meio do povo. Desta forma, nós, enquanto discípulos, somos também convidados a compreender o mistério de Jesus, que o Pai, em seu amor, se dignou a revelar-nos. A proposta de Jesus para o ser humano não é apenas uma proposta caritativa, que qualquer pessoa boa e generosa pode desempenhar. Esta proposta consiste em uma realidade salvífica que nos encaminha para a vida eterna e verdadeira com Deus. Nenhum outro homem pode nos conceder tamanha graça, apenas Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Na segunda parte do Evangelho, queridos amigos, encontramos o tema do primado de Pedro. Jesus acolhe a profissão de fé de Pedro, que o reconhece como Messias. Embasado nesta verdadeira e autêntica profissão de fé, nosso Senhor confia a Pedro o cuidado de sua igreja. Tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja. Cristo, pedra viva, concede a Pedro a graça também de ser rocha, participando de maneira plena do mistério de sua vida. Jesus ainda afirma e garante que sua igreja, construída sobre a fé do apóstolo, irá triunfar sobre as potências do inferno e da morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender esta fé de todo desfalecimento e confirmar nela
seus irmãos. Sobre o poder das chaves, a Igreja nos ensina. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Este poder designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a Igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este encargo depois de sua ressurreição a Pedro, ao lhe dizer: apacenta as minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar significa a autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na Igreja. Jesus confiou esta autoridade à Igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente de Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do reino. Somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu como pedra de sua igreja. Entregou-lhe as chaves da mesma, instituiu o pastor de todo o rebanho. Porém, o muno de ligar e desligar que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido a seu chefe. Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da Igreja e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa. Celebrar os santos apóstolos São Pedro e São Paulo, queridos amigos e amigas, significa também celebrar o mistério da Igreja. Que durante esta semana possamos viver de maneira concreta a nossa vocação batismal, com o desejo profundo de sermos também nós apóstolos do Senhor. Almejemos de todo o coração crescer em uma vida de unidade, fé e de comunhão, procurando ser fiéis ao ensinamento e à doutrina dos apóstolos, permanecendo sempre em comunhão com toda a Igreja, em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, e com os nossos bispos. Rezemos ao Senhor para que haja o quanto antes um só rebanho e um só pastor. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, que a paz, o amor e a salvação de Cristo, Senhor e Redentor de todos os povos, esteja sempre presente na tua vida, teu coração. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.